pessoal, eu sou Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta, às 19h30, tem um episódio novo. E hoje falaremos sobre educação financeira, um assunto muito importante para todos os brasileiros. Para isso, eu recebo minha querida Mari Gaeta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite de estar aqui. Olha, eu acho que esse assunto, ele é super necessário. Falar sobre educação financeira. E começar desde cedo, né, Mari? Sem dúvida. A gente não começou, né, Paty? A nossa geração, a gente não aprendeu a investir, né? Por isso que... enfim, a gente está no cenário que estamos. Então é muito diferente hoje, as crianças na escola, já tem algumas escolas, não todas ainda, né, já acordaram para isso, e já existe educação financeira como grade curricular nas escolas. Sim. Mas na nossa época, até porque não tinha nem produto financeiro para investir, né? Os nossos pais, nós aprendemos a investir aonde? Na poupança. Na poupança, é verdade. Que era onde tinha, né? Era o que tinha, o que existia. Então, não fazia muito sentido, na verdade, a gente aprender a investir, porque era aquilo, guardar na poupança. Exatamente. Né? Então, a gente não foi aprender. Mas, graças a Deus, né, alguns anos para cá, o mercado se abriu, né? A gente tem vários outros produtos financeiros muito melhor que a poupança, que hoje em dia paga o dobro da poupança, mas que como a gente não aprendeu, a gente fica lá com medo de sair da poupança e ganha, né, muito pouco, ao invés de ganhar, enfim, o dobro. Atualmente a gente está ganhando o dobro de poupança, seguramente, né, sem correr riscos, mas a maioria da população não sabe. Não entende. E, Mari, não é desde sempre que você fala sobre educação financeira. Fala um pouco de você, da sua formação. A minha formação, Paty, é em administração. Eu fiz administração em negócios internacionais, sou pós-graduada em comércio exterior e tenho MBA em ESG, sustentabilidade. Bacana. E eu alcancei vários cargos, altos cargos executivos durante a minha carreira, mais de 30 anos aí, ligada à logística internacional, ao comércio exterior. Fui expatriada, ganhei dinheiro, Paty, não posso falar que... Investiu? Não. Olha aí. Claro que não, né? Eu não tinha esse conhecimento, como a maioria da população brasileira não tem, né? Então eu ganhei dinheiro, mas eu perdi não, eu simplesmente... Não usou com inteligência o dinheiro. Não usei com inteligência, comi, vivi... Viajei e não parei para pensar, né, nesse futuro que é próximo, né, Paty? A gente não pensa no futuro, é logo ali, né? Se eu tivesse... aquela velha história, né? Se eu soubesse... Disso antes. Disso antes, a gente estaria em outra situação. Na verdade, assim, eu comecei esse processo há 5 anos atrás para cuidar realmente do meu dinheiro. Foi quando despertou ali uma necessidade sua. Exato. De como cuidar do meu dinheiro. Isso. E aí você foi atrás de cursos, ou não? E aí eu fui fazer cursos, né? De lá para cá, já fiz muitos cursos em relação a isso. E aí, lá que eu aprendi o quanto a gente era enganada pelos bancos. Né? E aí isso virou um propósito de vida. Tá. Quando eu percebi, na verdade, o que o banco fazia, né? O que o banco faz? A maioria das pessoas não param para analisar isso, né? A gente pede muita informação para o gerente do banco. É isso, né? Quando a gente vai investir... A gente acha que ele é nosso amigo de confiança. Não é? Verdade. E, na verdade, não é o erro do banco. O erro é nosso da gente não entender qual o propósito do banco. E muitos brasileiros acham que o propósito do banco é guardar o seu dinheiro ou investir, né? E não é. O propósito do banco é emprestar dinheiro. Né? Para isso que o banco... É um agiota corporativo. Exato. Para isso que o banco existe. Na verdade, ele pega o seu dinheiro, né? Quando a gente deposita o dinheiro no banco, quando a gente investe, você está emprestando dinheiro para o banco. É o contrário, né? Exato. Você empresta o dinheiro para o banco e para isso ele te paga uns juros. Então, hoje, por exemplo, a maioria da população que investe em poupança são 966 bilhões de reais investidos. Nossa. Hoje em poupança, você vai lá e ele te fala assim, tá bom, obrigada pelo seu dinheiro que você está me emprestando, eu vou te pagar 7%, é o que a média poupança está pagando. Aí ele pega o seu dinheiro que você depositou aqui e ele vai emprestar, às vezes para você mesmo, que está precisando de um empréstimo para casa própria, para o carro, ou realmente para pagar uma dívida. E aí ele vai te cobrar quanto? 30%, 40%, 50%, né? O mesmo dinheiro, é o mesmo, né? Ele pega, é para isso que o banco serve. E aí a diferença do que ele te paga com quanto ele cobra é o que o banco fica. Aí eu te pergunto, o gerente do banco trabalha para quem? Pro banco, né? Qual é o objetivo do banco? Não é ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Para quem? Para você ou para o banco? Qual é o interesse do banco em te
ensinar a investir, que você ganhe mais aqui. Se você ganhar mais aqui, ele perde aqui, né? Ele perde essa diferença. Então, ele não tem nenhum interesse que você aprenda, né? Quanto menos ele te pagar aqui, e o gerente do banco, ele serve para isso. Se você não conhece, ele vai te oferecer uma poupança. Ah, quer uma coisa segura? Tá bom. A poupança tá aqui, você tá feliz, todo mundo feliz, e é isso. Ninguém... Seu dinheiro não fica parado. Exato, seu dinheiro não fica parado, né? Mas hoje, quando eu descobri isso, eu falei, não, peraí, então o que me garante que o gerente do banco tá dando a melhor informação para mim? Porque cada pessoa tem uma necessidade, quer fazer com o dinheiro futuro o que bem entender, aposentar, comprar uma casa, Exato. Viajar quando se aposentar, sei lá. Exato. Não, várias possibilidades. O dinheiro serve para isso, né? Para realizar sonho. No né? Ninguém quer aprender, na verdade, educação financeira, porque eu amo não sei se você é financista, você é um economista, né? E realmente você ama o negócio, mas não, a gente quer aprender educação financeira para realizar sonho. Sim, sem né? dúvida. Para se aposentar bem. Hoje, mais tranquilo. Mais de 90% da população dos aposentados vivem com R$1.500. Como é que a gente vai viver na nossa aposentadoria com R$1.500, dependendo do SUS? O INSS não dá? Não dá. Né? Não, o INSS, isso não será suficiente. Nossa! Isso é fato. Olha, adorei. Né? Isso é fato, não vai ser suficiente. Então, a gente precisa começar a se programar. Se antecipar. Né? Não só para o futuro, porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas em deixar de fazer o agora, né? Porque o agora, o que é? Agora eu vou no meu, né, comprar minha blusinha. Vou me mimar. Agora eu vou me mimar. Agora eu vou fazer a minha viagem, né? E esquece do futuro. E assim, eu acho que a gente tem que fazer isso, porque a vida é agora, né? A gente tem que fazer os nossos gostos, tem que fazer nossas viagens, mas não pode esquecer que logo ali tem o nosso futuro. E aí, né? Vai depender de filho, vai depender vai viver com R$1.500, passar dificuldade. Apesar que muitas famílias, né, vivem com isso, sobrevivem com isso. Exato, né? Mas é isso que você quer para o seu futuro, né? A nossa vida ativa é agora, né? Enfim, então a gente precisa juntar esse dinheiro, separar aí os 10%, né? Que tem... Ou quanto mais você puder separar, melhor, mas assim, uns 10% deveria ser uma coisa não negociável, sabe? Joga pro futuro, pro seu eu do futuro, para você não depender de ninguém. E existe uma mágica nos números que, assim, os juros sobre juros vai fazer o seu dinheiro render lá na frente, né? Você vai ter um dinheiro bom lá na frente. Então, foi isso. Quando eu descobri, né, o que os bancos faziam e a enganação que era, eu falei, não, peraí, eu preciso falar. Primeiro para mim, né? Primeiro para você. Primeiro para mim, né? Mas eu preciso falar isso para todo mundo, né? Virou realmente um propósito de vida. Aí começou a falar na família, né? Falei, tem poupança? Não, mãe, tem poupança, vamos tirar da poupança. Tia, tem poupança, né? Vamos tirar da poupança, minha filha. E aí eu falei, eu achei que era só eu que não sabia. No começo eu falei assim, era só eu que não sei, então era só aqui pra mim, né? E aí eu comecei a falar com os amigos, eu tenho poupança, eu tô na poupança, eu não invisto porque eu tenho medo, eu falei, não, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso falar para as pessoas. A educação financeira que a gente não teve está repercutindo hoje. Agora, exatamente, né? Então, é importante a gente... E ainda dá tempo, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa investir, principalmente porque agora a gente está numa taxa Selic, que é os juros do Brasil, altíssima. Né, que está 14,75%. A gente não tinha essa taxa desde os últimos 20 anos. Tá. Né? Então, esse é o melhor momento para a gente investir em renda fixa, ou seja, que é o que o brasileiro mais gosta, na verdade, que é sem correr risco, sem oscilação, é a mesma segurança de poupança, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então, e vai fazer realmente duplicar, mas as pessoas precisam aprender, precisa perder esse medo, né, para conseguir fazer o seu dinheiro multiplicar, né? Esse é o objetivo. Muito bem. Da educação financeira, né? Não é aprender sobre finanças, é realizar sonho. É isso. Mudar ali a chavinha para ver o que você vai esperar, o que o futuro te espera. Exato, o que você quer, né? Quando eu faço as minhas mentorias, tanto individual quanto em grupo, né? Tem uma pergunta que está sempre nela, né? O que você espera daqui 5 anos? Não precisa ser muito longe. O que você espera daqui 10 anos? E o que você espera da sua vida daqui 15 anos? Né? Então, isso é importante, a gente ter sonho, continuar tendo sonhos e objetivos, né? E quando você tem esses sonhos, tá bom,
quanto eles custam? Né? Eu quero levar minha família para Disney, eu quero levar meus pais para conhecer a Itália, eu quero formar um filho na faculdade, quanto que isso vai custar, eu quero comprar minha casa própria, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, ou eu quero comprar alguma coisa material. Tá bom, quanto isso vai custar? Se a gente não colocar no papel, né, o que eu falo, é muito difícil a gente guardar um dinheiro para um futuro que está lá longe versus o que eu estou vivendo agora, né? Então, coloca no papel, dá nome. Ah, tá bom, eu vou investir porque daqui 2 anos eu quero ir para a Disney com a minha família. Quando você vê ali, né, acho que fica mais tangível o negócio. Porque lá na frente está muito longe. Está muito longe, né? Então, é do ser humano, é normal, né? Eu vou deixar de fazer isso, puxa, mas a galera tá no beach tênis, né? Não dá para eu, né? Sabe? E tem que viver, tá tudo certo, mas a gente precisa ter essa consciência, tá bom, deixa eu olhar para as minhas finanças aqui, deixa eu ver o quanto que eu consigo separar para o meu eu do futuro, né? Esse é pro meu eu do futuro, esse aqui é pro meu sonho daqui 5, esse é pro meu sonho daqui 10, né? Então tem que ter já uma separação, senão você não vive o seu sonho, você vai vivendo pagando boleto. Né? E aí a vida é eterno boleto. Eterno boleto. Ah, eu vou ganhar, vou pagar, vou ganhar, vou ganhar. Então a gente precisa parar, ter a consciência do que você quer. Não, o que eu quero para minha vida? Como é que eu quero daqui 5, 10, 15 anos? Essa reflexão é difícil. Às vezes as pessoas não se perguntam. Não, e às vezes nas mentorias elas não, né? Nas minhas mentorias elas não conseguem responder. Elas falam, nossa, nunca pensei, nunca parei. É mesmo. Né? Para pensar sobre isso. Então, assim, você continua trabalhando no mundo corporativo. Sim, continua. E paralelo a isso, você tem essas mentorias que você dá individual ou em grupo. Exatamente. Exatamente. Tá. É uma transformação, né? Sim. Eu acabo analisando a carteira, né, de investimentos. Quando você tem um investimento, eu analiso a sua carteira. Mas não é só isso, né? Qual é a diferença? Eu quero que você aprenda, senão você vai ficar refém de gerente do banco para sempre. E não é. Mas também, não é só assim, não... É você conseguir conversar de igual para igual, assim, ou com o gerente do banco, e ele sentir que ele não tá falando com um mané qualquer, uma pessoa totalmente despreparada para aquilo. Sem então dúvida. Ele não vai poder conduzir como ele gostaria, Sem onde é melhor dúvida. para ele. E sim, uma relação fica mais equilibrada, Sem principalmente dúvida. pro seu lado, né? Que tá ali no investimento. Não que a gente pare de falar com o gerente do banco. Não. Claro que não. É legal, mas é o que você falou, tem uma troca. Exato, né? E quando eles percebem, tá bom, peraí, tô falando com uma pessoa que entende, né? E assim, por várias vezes é muito interessante, porque eu mostro isso para os meus mentorados também. Eu falo assim, fala com o seu gerente do banco, né? E aí o que ele vai falar. Fala o que ele tá te falando, até para mostrar, ó, tá vendo? A primeira coisa que ele oferece é sempre assim, abaixo do que poderia. Sempre. É sempre, Tati, assim, Paty, é um desespero de enganação que a gente sofre, sabe? E você também já foi enganado por seu gerente? Mari, você morou fora durante alguns anos. Quanto tempo? 1 ano e meio nos Estados Unidos. Tá. Nos Estados Unidos? Sim. Tá. Quando você pega a população americana e você pega o brasileiro, você acha que eles lidam melhor com o dinheiro? Também não. Também não. Paty, não. Tem muitos americanos que também vivem pagando boleto, né? A diferença lá é que eles têm uma condição em relação a juros, né? Que não é essa loucura de economia, né? Que temos aqui no Brasil, e que eles têm uma previsibilidade um pouco melhor que a gente, de parcelamento, enfim, um pouco melhor do que a gente tem aqui. Eles conseguem construir a vida, conseguem comprar as coisas, né? Os juros são menores e não tem essa volatilidade política que a gente sofre aqui. E esse empobrecimento do país nosso versus o que eles têm, que impacta em toda a população. Mas não, né? Eu morei lá e eu convivi com todos os tipos, né, de níveis da sociedade. Eles também não conhecem, a população não sabe investir. Será que isso é um problema mundial? Eu acho que é um problema mundial, sim. Na verdade, por muitos anos, né, a gente ficou na cabeça que investir era coisa de rico. Né? É coisa de rico. Eram bancos que a gente não tinha nem acesso, né, Paty? Então, como tinha esse negócio, a gente nem ia estudar, não ia atrás. Isso é coisa de rico. E ao contrário, né? O que eu aprendi é que quando você não tem pouco dinheiro ou, enfim, tá ali na luta, né? Que a gente luta todo dia, claro. Né, Paty? É que a gente precisa saber investir, porque se eu duplicar o dinheiro que eu tenho, nossa, vai fazer uma grande diferença do que eu tenho. O milionário, se perder 1.000, 10.000, 15.000, ele vai continuar ali e tá tudo bem.
né? Por isso que tem os perfis de investimento, né? Por isso que tem os perfis de investimento, na verdade, em relação ao que você aguenta, né? Então, você pode ser conservador, moderado ou arrojado, né? Quando você vai falar de arrojado, a gente está falando mais de ações, de volatilidade. Você aguenta mais o coração, por exemplo, se cair 70% o seu patrimônio, né? O moderado enfim, está intermediário ali, né? E o perfil conservador, que é a maioria da população, é que fala assim, não quero perder nada, eu quero só que suba aí o meu patrimônio. Claro, tem mudanças, variações aí de juros, né? O perfil conservador tem ali aquela previsibilidade, agora está excelente, está 16%, a gente consegue achar aí vários produtos com 16% ao ano. No moderado você consegue ganhar um pouco mais, mas você tem que aguentar essa volatilidade. Não, é a longo prazo, você tem que entender que isso é a longo prazo, tanto moderado quanto arrojado, e aguentar as quedas grandes, mas você pode aí ganhar mais, às vezes mais de 30% ou até o dobro do que você está investindo, né? Tem que saber investir, claro, tem que olhar ações, tem que olhar o balanço da empresa, tem que estudar a fundo, tem que ser outro tipo de investidor que realmente acompanha o mercado para você poder fazer esse investimento. Falando numa viagem, por exemplo, uma família vai fazer para os Estados Unidos, né? Onde lá tem aqueles outlets, aquelas compras maravilhosas que a gente pode fazer. Então, a gente tem um dinheiro lá que você tá, putz, esse dinheiro é para minha viagem. Legal. Né? Aí chega lá, a pessoa surta, porque tem tanta coisa. Se eu vou levar até coisas que ela nem precisava levar, né? Claro, os Estados Unidos é sempre assim, né? Nem precisava. Faz parte da viagem. Tá barato, vou levar, né? Faz parte da viagem, tá lá no roteiro da viagem, exato, isso. Que cuidado você acha que é essencial para a pessoa não sair gastando, né, a torta direita ali, sem pensar que ela vai voltar para o Brasil e as contas continuam chegando? Eu cito isso porque recentemente eu fui para uma viagem e eu queria muito uma bolsa e no outlet essa bolsa estava muito em conta, né? Mas não dá para você não fazer uma conversão, sem né? dúvida. E aí a bolsa estava lá, eu acho que não é sonho, não é nada disso, mas assim, era um querer forte, né? Mas eu parei e pensei, né, um pouquinho. Eu pagaria esse preço da conversão numa bolsa no Brasil? Eu falei, não. Eu deixei a bolsa lá. Parabéns. Tudo bem que eu fiquei com o meu coração tá vendo? palpitando. Mas a vida também é feita de escolhas, exato, né? Então, assim, de repente eu peguei esse dinheiro e comprei outras várias coisinhas, entendeu? Mas já entra um pouquinho ali na minha cabeça essa questão do... Será que eu usaria? Então, qual que é a dica que você dá para uma pessoa que está indo para uma família, de repente está indo pela primeira vez e se vislumbra com aquilo tudo, com aquele mundo de possibilidades, de perfume barato, tudo barato, que nem tá tão assim mais, né? Não tá mais. Porque o dólar tá lá nas alturas, mas... O IOF aumentou agora, o governo aumentou o IOF. O que você fala para essas pessoas? É muito legal a sua pergunta e isso eu ensino bastante, né, nas minhas mentorias. A gente vai viajar, principalmente Disney, né? Que é um sonho aí das famílias brasileiras. Coloca no papel. Primeira coisa, decidiu, tá bom. Quanto que a gente vai juntar por mês, né? Para que a gente possa gastar lá. Então, esse dinheiro que você se planejou, você já vai investindo, né? E aí esse investimento tem que acabar um pouco antes de você viajar, que é para você ter isso na mão, comprar dólar, converter e tudo mais. Então, você já tem que ter um orçamento. Tá bom, eu posso gastar assim. E isso te deixa mais claro quanto que você vai gastar por dia. Desse orçamento, você divide em dia, você já sabe o quanto que você pode gastar, né? E é isso, antes de você fazer essa compra, né? Naquele momento, ela assim, realmente preciso, realmente vou utilizar, eu quero muito isso, né? Faça uma lista antes do que você realmente quer comprar, porque é muito fácil ali, né? Tudo é muito envolve, são coisas muito bacanas que você quer comprar tudo, né? Principalmente nos parques. Eu quero todos os bichos de pelúcia, quero todos... Chega em casa, as crianças nem brincam mais com o bicho de pelúcia, né? Então, a gente tem que dar uma segurada para realmente comprar aquilo que é legal. Não, peraí, deixa eu voltar, né? Peraí, o que eu quero realmente aqui? Né? Porque senão, assim, é o que você falou, eu vou sentir, tá bom, se era aquela bolsa, se você queria realmente aquela bolsa, legal, você já se programou para comprar uma bolsa. Eu não estava nem programada. Eu vou comprar uma bolsa bacana. Agora, se não é o caso, não, peraí, não é o caso, né? Então, você tem que ter isso consciência e olhar isso. Não, peraí, meu planejamento é esse, né? Quanto que vai custar para mim se eu sair desse planejamento? E você vê, né? Porque
Normalmente, né, as pessoas vão fazer essas compras, gastam muito mais, acaba pagando no cartão de crédito, né? Fora o dinheiro que ela, de repente, levou em espécie ou colocou naqueles cartões de débito lá. Quando chega, passou uns dias ali, que você volta a trabalhar, né? A ficha cai, que você tá de volta pro mundo. Sim. E aí começam a chegar as contas, o cartão de crédito, aí vai parcelar o cartão de crédito, porque não dá para pagar inteiro. E aí vira essa bola de neve, a pessoa se perde, ela vai onde? Lá, no gerente do banco. Exatamente. E ao invés de pegar dinheiro, você investiu para ir. Agora você tá pegando empréstimo para pagar. Exato. E você usou muito mais do que você investiu. Paty, é exatamente isso e é um desespero, sabe? Hoje a gente tem até uma trava, mas os juros do cartão de crédito anual, quando você deixa de pagar, é 100%. Então, se sua dívida era 10, ela vai para 20 e ela é exponencial. É uma coisa, assim, surreal que os cartões cobram. Então, lembra, se o seu dinheiro investe na poupança, o banco te paga 7% no ano. Mas se você está devendo pro cartão de crédito, ele pode te cobrar 100% no ano. Gente, olha surreal. Que loucura. Não, surreal. Então assim, e assim, às vezes realmente, não para uma viagem, mas claro, às vezes você precisa de um empréstimo, a gente passa por dificuldades financeiras, isso acontece na vida, né? Mas aí é o momento de você realmente ir para o banco, né? E ver o empréstimo consignado, que hoje é o mais barato que a gente tem no Brasil. E aí, tá bom, eu preciso de dinheiro, eu tô endividado, aconteceu algum problema na vida. Então, aí é o momento de você ir no banco. Qual que é a taxa que você vai me cobrar? E em vários bancos, realmente, ver esse empréstimo consignado para diminuir o que você paga. Porque se você deixar no cartão, a dívida vira uma bola de neve. Aí você vai se arrepender assim, amargamente de ter ido visitar o Mickey. Exato. O Mickey, né? É verdade. Você vai odiar o Mickey pra sempre. É verdade. Agora, o empréstimo consignado, ele só está disponível ali para as pessoas que são CLT, que tem um registro em carteira. Mas, vamos supor... Ou aposentado, né? Ou aposentado. Vamos supor que uma pessoa, ela tem um dinheiro investido, né? As reservas, conseguiu ali um bom valor. E, de repente, está passando um perrengue e tem ali... Precisa do dinheiro. O que é mais vantajoso ela fazer? Desaplicar esse dinheiro ou ir pro gerente lá e pedir um empréstimo? Tem momentos que sim, faz mais sentido você pegar outro empréstimo, porque o seu dinheiro está rendendo tanto, a sua aplicação está tão boa, né? Que você fala, não, peraí, o custo do dinheiro eu posso pagar 3% e o meu rendimento está sendo mais. Mas é raro, tá? Paty, é muito raro. O ideal é que você pegue o seu dinheiro mesmo, desaplique ele. Porque pagar, também, né? A gente tem que deixar, a gente falou muito de sonhos aqui, mas o dinheiro aplicado também é para aquela dor de barriga. Sem dúvida. É para aquele perrengue que, infelizmente, às vezes acontece. Não é, ou pelo menos não deveria ser, para todo mês você recorrer lá para pagar o cartão de crédito também. Não pode. Você tem que organizar suas finanças, né? De forma que tem que caber na sua vida. Não dá para você viver sempre pegando cheque especial ou não pagando conta. Isso não dá. Ah, Mari, mas não dá. Hoje não sobra dinheiro. Precisa fazer renda extra. O adulto faz renda extra. O adulto não ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. Tá bom, como é que o seu trabalho hoje CLT não te permite ganhar mais do que você está gastando hoje? E eu já fiz todos os estudos, já cortei tudo que podia cortar, não dá. Tá bom, então você tem que fazer renda extra, não tem outra forma, né? Vai dar aula, vai fazer brigadeiro, vai revender bolo, vai fazer qualquer coisa, se vira. O adulto tem que fazer dinheiro, não dá pra... A vida é mais do que pagar boleto, a vida é mais do que pagar conta, né? E assim, muitos brasileiros estão endividados, pagando muito esse crédito rotativo do cartão, que é enlouquecedor, né? E não, tem que parar, estancar, negocia lá uma linha de crédito menor e vai. Agora, o que é bacana, por exemplo... O que é muito legal, falar, mas o que é legal, Mari? Eu tô com dinheiro aqui, eu vou comprar, financiar uma casa própria ou eu vou investir, né? Também tem muita essa pergunta. O aluguel ou a casa própria? Exato. Hoje em dia, eu vejo, Mari, não sei se é uma percepção errada, mas que, assim, que antigamente os nossos pais falavam, guarda dinheiro para você comprar a sua casa. Ter a sua casa era uma coisa que tinha que acontecer. Hoje em dia, as pessoas... Às vezes ela tem um bom dinheiro lá investido e para ela é melhor pagar aluguel. Por que hoje muda esse cenário? Justamente por causa da taxa de juros que a gente está, né? Que é a taxa Selic que está muito alta. Quando a taxa Selic está muito alta e a gente tem aí
15% que a gente recebe ao ano, né, desse investimento, vale o quanto você recebe do banco, o quanto ele te paga de juros, você consegue pagar o aluguel e sobra. Entendi. Né, normalmente, né? Depende de quanto você vai comprar essa casa própria, mas quando você pega todo o seu dinheiro e coloca num apartamento, esse dinheiro não está rendendo para você, a menos que você alugue, né? Faça um Airbnb, aí isso aí vai render para você. Mas se é a sua casa própria, quando você compra ela, esse dinheiro tá lá, estancado, tá parado. Na verdade, ela tá depreciando, porque a casa você precisa arrumar. Falar, mas a pessoa vai falar assim, mas o dinheiro que eu pagaria no aluguel, eu pago de parcela da casa. Mas você não rende ele, né? Você não faz ele render. Entendi. Com essa Selic que nós estamos de 15%, em 5 anos você duplica. Então, se você tem 1 milhão, em 5 anos vai para 2 milhões. Se você tem 2 milhões, vai para, 4 milhões. Então, é um aumentar exponencial do dinheiro. E a casa não acontece assim, né? O dinheiro não trabalha para você, ela deprecia. Então, ao longo do tempo, se você for ver neste ano só, 1 ano só, é um período muito curto quando a gente fala de investimento, né? Ao longo do tempo, essa conta fecha. Agora, se isso inverter, né? Se a Selic cair a 3% quanto estava, que a gente começa a ganhar pouquinho, aí sim, a gente faz a conta e faz sentido você investir, porque daí o imóvel passa a valer mais, aí o imóvel, quando você vende, se você tem outro tipo de rendimento, aí é um outro tipo de análise que a gente faz. Nesse momento, a gente está no melhor momento para você. Tem dinheiro? Não vai fazer um empréstimo, porque o empréstimo está caro, o juros está caro, né? Mas o investir um parque de diversões, tá? Disneylândia. Tá, não no sentido que a gente falou da viagem, mas... Não. A gente fala muito aqui do empreendedorismo feminino. Então, e também eu escrevi até um artigo esses dias que fala sobre esse empreendedorismo, ele vem de uma vontade genuína de empreender ou de uma necessidade, porque voltou do mercado de trabalho ali, acaba perdendo emprego, não tem com quem deixar os filhos, enfim, né? Então, eu vejo que muitas mulheres estão empreendendo, e não empreendendo em grandes startups, não é nada disso. Ela está empreendendo um pequeno negócio, ou ela vai precisar começar a empreender e precisa de um investimento, de um capital de giro ali. Você tem uma dica do que ela tem que fazer? A IPTV já está em 15 milhões de domicílios em todo o Brasil, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas. E, para você que está aí assistindo a gente, chegou agora, eu perguntei para a Mari o seguinte: uma mulher, uma pessoa que decide empreender, 2 cenários. Um cenário, ela tem um dinheiro guardado, uma reserva financeira para o sonho dela ou para a aposentadoria, seja o que for. É um cenário. E o outro cenário, não tenho nada. Como que a gente resolve esse probleminha? Quem tem dinheiro investido, ótimo, né? Que vai poder pegar uma parte desse dinheiro para fazer o seu sonho, para começar, para empreender, né? E quem não tem, fazer dinheiro. Paty, não tem outra resposta. Bola mágica, né? Ou realmente você pegar o empréstimo no banco, né? Tentar ir atrás dos bancos, e não vai só em um não, tem que fazer aquele leilão. Peraí, o Itaú me deu isso, o Santander me deu aquilo. Dá uma questionada, faça uma pesquisa no mercado, o que você tem de investimento, de crédito disponível para você, e comece o seu negócio. Mas, principalmente, coloque no papel o que você vai precisar, né? Eu acho que a primeira coisa é como é que você faz, o que está faltando no seu projeto, porque senão, facilmente, em qualquer aspecto da nossa vida, a gente passa. Né, eu gasto mais do que deveria e sem precisar. Então, coloque no papel o que você precisa, faça o seu trabalho aí primeiro e depois vá buscar. Mesmo um pequeno investidor, ele tem que ter um plano de negócios. Tem que ter um plano de negócio. Eu vou fazer brigadeiro, tá bom. Quanto que custa, né, para fazer um brigadeiro? Quantas de vendas eu preciso ter? Quanto que é o preço do brigadeiro que eu vou cobrar? Esse lucro, eu tenho que investir de novo no negócio, parte eu pego, né? Mas você tem que reinvestir no negócio para poder crescer, senão você fica ali na mesma coisa, né? Então, qualquer tipo de
empreendedorismo que você for fazer, você tem que investir novamente no negócio. E isso é muito bacana, porque você também pode investir, deixar isso investido para esse dinheiro render para você e você fazer esse reinvestimento o tempo inteiro, né? Então, as finanças estão sempre ali em qualquer parte da vida, né? Muito bem. Dentro da sua consultoria de investimentos, eu queria que você simulasse aqui uma coisa bem básica, tá? Vamos supor que eu não tenho nenhum tipo de investimento, que o dinheiro é apertado mesmo no final do mês. Você dá aquelas dicas, deixa de tomar o cafezinho para sobrar um dinheirinho, seja R$100 no final do mês, R$200 no mês, e vamos começar dali? Cortar custos, sim. Analisar o que você ganha. Eu tenho 2 tipos de mentoria, você né? Gasta. A gente organiza financeiramente, tem as dívidas se você está endividado e tem o investimento, né? Então, sim, a gente vai olhar para isso, né? Eu sou um pouco contra o cafezinho, né? A gente precisa beber. Porque a gente eu já vi várias vezes. Corta o cafezinho. Um café vida. Então depende, né? Se for o café da Copenhagen, você vai gastar. Depende do café que você está tomando, né? Depende da frequência, porque realmente assim, esses pequenos gastos a gente não vê, né? E realmente o dinheiro vai embora. Aconteceu comigo, minha vida inteira, né? Minha vida inteira, em todos esses anos, mais de 30 anos. Cadê o dinheiro? Usei o dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. Então, né? Assim, o importante da mentoria, o que muito bacana que acontece é trazer a luz, trazer a clareza de onde você está gastando. Eu acho que quando você tem a clareza de onde você está gastando, você fala assim, puxa, peraí, e quanto que esses R$100 aqui que eu gasto, né, tá me afetando? Se você investir esses R$100, esses mesmos R$100 todo mês, em 30 anos, você vai ter R$746 mil. Em 30 anos? Em 30 anos. R$100, Paty. Todo mundo hoje tem R$100. Todo mundo hoje consegue fazer R$100. Se eu colocar R$100, porque eu acho que é o mínimo da aplicação também, não é? Não, hoje você pode fazer aplicações com R$10. Tá, mas vamos supor, se eu chegar, acabou aqui, vou lá, R$100 no CDB. Sim, CDB é um tipo de investimento, tem vários tipos, eu brinco muito, né? Existe o CD bosta e o CD bom, né? Precisa tomar cuidado porque os bancos colocam pra gente muito CD bosta, né? Então tem que ser o CD bom, sempre 100% acima do CDI, esse faz parte do CD bom aí. Então, se você colocar ali num investimento correto, não pode colocar na poupança que não vai render, né? Não vai acontecer, mas se você colocar correto aí, vai render em 30 anos R$746 mil. Só aqueles R$100? Só aqueles R$100. Se você duplicar, 1.500.000. Se você colocar R$200, Paty, todos os meses, com a taxa Selic hoje, em 30 anos você vai ter 1,5 milhão. E esse 1,5 milhão vai gerar para você mensalmente R$15 mil. Seria bom ter R$15 mil sem trabalhar? Livrinho assim para você? Mas não vamos falar de 30 anos, não? Fica muito longe. Dá pra você trazer isso para um momento mais presente? Pegar em 5 anos? Dá, olha, eu fiz aqui em 10, pode ser? Em 10 anos a gente vai ter R$23 mil. Os R$100 lá. Pode pegar o papelzinho aí. Vou pegar um papel aqui, uma cola aqui, ó. E em 20 anos, 100 mil. Tá. E assim, o mais legal disso é que em 20 anos que você vai ter R$100 mil, você só colocou R$24 mil. Olha, o resto do dinheiro foi juros sobre juros, que a gente fala assim, o dinheiro trabalhou para você. É isso, o juros sobre os juros mensalmente faz com que o seu dinheiro ganhe exponencialmente. Então, em 20 anos, quanto que eu coloquei, né, ali? Se eu colocar R$200, por exemplo, eu coloquei R$48 mil, mas quanto que ganhou? 200. Entendi. Né? Então, isso na sua consultoria você dá essa visão total. Claro, toda a visão, né? E eu ensino a chegar nessa visão. Eu acho que é isso importante. O meu objetivo é que todo mundo tenha autonomia para poder fazer uma discussão, para poder falar, putz, agora é hora de eu investir, ou agora aonde eu invisto ali, agora é hora de eu pegar um dinheiro, pegar um empréstimo, qual é o momento, como é que eu vou fazer essa discussão. Então, isso é muito importante. E saber e conseguir olhar e falar assim, não, isso aqui não tá bom, né? Isso não é um investimento bacana, ou isso não é seguro, ou essa volatilidade para mim não tá bom. Então eu ensino todo esse passo a passo para construir, para primeiro a gente organizar, né? Quem precisa de uma organização, olhar isso. Quando você traz clareza, você não consegue deixar de ver mais. Quando você fala assim, puxa, peraí, eu tô tomando esse café, mas caramba, em 30 anos esse café aqui que eu gasto R$100 no mês vai R$746 mil.
depois que você sabe disso, né? Se não Você mexer começa a assim, ponderar as olha, coisas. você pondera mais. Mas eu sou um pouco contra a esses gastos muito pequenininhos aí, né? Eu acho que a gente tem que viver um pouco mais. Prazeres da vida, né? Tem prazeres da vida, mas se ele é recorrente, se é muito, enfim, tudo tem que ter um balance aí, né? Não dá para ser nem 8 nem 80 pra gente conquistar o que a gente quer. Acho que foi você que me falou uma vez que, vamos supor, se a cesta básica hoje custa, sei lá, vamos colocar R$200, tá? R$200, eu consigo comprar uma cesta básica, sei lá, com 30 produtos. Coloquei na poupança. Daqui um ano, eu tenho que conseguir comprar os mesmos produtos daqui um ano. Se eu não conseguir comprar os mesmos produtos, eu perdi dinheiro, né? Você tá perdendo dinheiro. Por isso é o princípio básico para o que a gente investe, né? O dinheiro parado na conta, e tem muita gente parada na conta. Ontem mesmo eu fui no cabeleireiro, no salão, a cabeleireira falou assim, eu tenho medo de investir, eu deixo parado na conta, né? E eu pego muito isso na minha mentoria. As pessoas têm medo de investir, porque, não, se eu precisar do dinheiro, eu preciso ter ele disponível para mim. Mas tem investimentos que ele deixa disponível para você diariamente, né? Esse medo, eu acho que é ainda do plano Collor, sabe? Que confiscou o dinheiro, eu acho que tem muito isso e os pais acabaram passando para essa geração isso, né? Então, o dinheiro fica disponível para você. Eu me perdi na pergunta. Não, eu perguntei se essa questão de você deixar o dinheiro, a cesta básica na poupança, se daqui a pouco você... Sim, o princípio básico do investimento é o seu dinheiro não perder poder de compra, né? Que é os juros. Então, ele tem que... Os juros, a inflação, desculpa, nada mais quando você investe numa poupança, por exemplo, é a inflação do país, que está em torno hoje de 5,60%, está altíssima, está muito alto, tá? O que isso significa? Significa que a cesta básica, R$200 hoje que a gente vai comprar, no final de 12 meses desse ano, ela vai estar 200 mais 5,60%. Tá? Você não compra a mesma coisa se você não pegar esse seu dinheiro, você investir, pelo menos ganhar da inflação, que é a poupança. A poupança faz esse trabalho. Tá? A poupança está em 7%. Então, você, quando aplica na poupança, você consegue atualizar o seu dinheiro e ter o mesmo poder de compra ali. Né? Mas estagnou, é o mesmo poder de compra. É o mesmo, exato, é o mesmo poder de compra. A diferença é muito pequenininha, completamente estagnado. Então, você não está investindo. Não. Você só está deixando o seu dinheiro paradinho ali. Você não está ganhando nada, não tá né? ganhando As pessoas falam assim, poxa, meu dinheiro está 200 aqui, agora está 200, né? Enfim, 210, que legal, bacana, eu consegui. Um ano depois, né? E ela vê isso aumentar, mas não, você só está com o mesmo poder de compra do que você tinha lá atrás. Nada além disso. Então, o que a gente precisa aprender? Ganhar dinheiro. Fazer o seu dinheiro, ganhar dinheiro para você enquanto você dorme. É isso, né? Você tem que fazer ele se multiplicar. Então, o ideal aqui, se você está assistindo a gente, você que tem dinheiro na poupança... pelo amor de Deus, tira! Não, eu vou falar mais ainda. Você que tem dinheiro na poupança, vai entrar em contato com a Mari. Mari Gaeta Investe. Mari, a gente vai deixar a rede social dela aqui e ela vai te orientar, né, o que fazer com esse dinheiro. De repente, você não precisa pegar 100% desse dinheiro e investir só em um fundo. Claro que não. Você deixa um percentual que você quer para uma emergência que você possa sacar esse dinheiro. Que é a sua reserva de emergência. Mais de médio e de longo prazo. Então, tudo com muita inteligência para que você não perca dinheiro. Pelo contrário, que você ganhe dinheiro no longo prazo. Exatamente. Todo investimento a gente precisa... A primeira coisa que você precisa saber, para quando eu vou utilizar? É a primeira pergunta. Lembra do sonho? Exato. É a primeira pergunta que você tem que saber. Não, Mari, esse aqui eu preciso deixar reserva de emergência. Porque fura o pneu, né? Porque, enfim, alguém pode ficar doente. Ou realmente uma viagem que tá muito barata eu quero fazer. Então, não, isso aqui eu quero ficar disponível para mim. Tá bom, a gente vai achar um produto para você que é característica de reserva de emergência, que é com liquidez imediata. Significa que no dia que você pedir, vai estar disponível para você. E tem outros que não é que vai confiscar o seu dinheiro, que ele vai estar seguro. Não é isso, é que se você deixar mais tempo, os juros vai ser mais altos, você vai ganhar mais. Então, não existe esse negócio, o meu dinheiro vai ficar travado. Não, o seu dinheiro é seu, você pode tirar a hora que você quiser. Mas, claro, se você deixar o tempo combinado com o banco, você vai ganhar mais, você não vai perder o seu rendimento. É isso, né? Mas ele está disponível para você. Mari, você consegue perceber se essa geração Z ali, ela já é diferente em relação a investimento?
porque nós, da X lá, a gente não teve esse preparo todo, mas essa geração que está chegando aí, eu pelo menos sinto que eles têm um pouco mais de... como que eu posso dizer? De inteligência para lidar com dinheiro. Você enxerga isso? Eu faço muitas mentorias, né, com adolescentes, o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, eles não sabem. Por quê? Porque a gente não sabia, Paty, a gente também não consegue instruir, né? Então, eu acho que é um dever nosso aprender também para lidar isso em casa, né? Essa geração não sabe investir, mas eles têm uma vantagem, que são as corretoras e os bancos digitais que a gente não teve. Que tem uma grande diferença entre você investir num bancão e nos bancos digitais. Porque os bancos digitais, que é uma mega de uma sacada, é uma plataforma de todos os investimentos existentes que eles colocam disponível para você. Quando você investe no bancão, que é o Itaú, Bradesco, Santander, enfim, ele vai te dar os produtos do banco, ponto. Você vai lá, tem 10 produtos do Itaú para você investir no Itaú, ponto. Quando você vai para uma plataforma digital, Nubank, BTG, C6, todos esses aí, você tem todos os bancos. É aqueles bancos Votorantim, Banco Stellantis, uns bancos que eram bancos de investimento que a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso, mas não tinha, exato, que eram para grandes investidores, mas que agora tem. Então, essa geração já nasceu com isso aí, com bancos digitais e corretoras. Então, eles têm mais acesso a isso. E também tem a internet, né, Paty, que eles aprendem. Hoje, facilmente, você entra lá e tem dicas sobre isso. A gente não tinha, né? Então, eu acho que eles têm mais acesso do que a gente e têm mais produtos bons para investir, mas precisam também dessa educação. E eu recebo muito, né? Eu tenho a Beatriz, minha filha de 21 anos, então os amigos dela estão sempre, Tia Mari, e aí, né? Onde eu invisto? Meu primeiro emprego, né? Onde é que eu coloco aqui? E tenho a Helena também, de 11 anos, então tá sempre, né? Tenho os dois mundos orientando esses públicos, né? Bom, Mari, tá chegando aqui ao final. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui para falar de um assunto tão importante que é a educação financeira. Nós vamos deixar as redes sociais do pessoal para te procurar para uma mentoria individual ou coletiva. Pega uns amigos aí, né? Se você tem dinheiro na poupança, entre em contato com a Mari também, que ela consegue te ajudar como transformar esse dinheiro em muito mais dinheiros, né? Para você ter um sonho realizado, um futuro mais tranquilo. Exato. É isso. A vida é mais do que pagar boleto, né, A vida, Paty? exatamente, eu vou fechar com essa frase. A vida é muito mais que pagar boleto. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada.